Antes de começar esse vídeo aqui, eu queria deixar bem claro que isso aqui é apenas um relato pessoal meu, tá? Eu não quero incentivar você, motivar você a fazer essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo. É apenas um relato pessoal que aconteceu comigo, que eu vivi, né? Que eu me coloquei nessa situação inteira. Então, eu não quero recomendar você a fazer isso, porque pode te deixar um cara pra baixo, um cara triste, tá? Não que eu seja isso, tá? Com o tempo eu aprendi a lidar com esses sentimentos. Mas enfim, comparação. Eu acho que é algo que quase todo mundo tem dentro de si, esse ato de se comparar, principalmente adolescentes, adultos que estão começando essa vida, né, aos 18, 19 anos, enfim. E isso por muito tempo me prejudicou demais, demais, demais. Eu entrava no TikTok e via os caras com shapes absurdos. Eu entrava no Instagram e só o que tinha era os caras com aparência incrível, que parece boneco. E na época eu ficava me perguntando, cara, por que eu não sou assim? Sabe? Por que eles podem e eu não? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso. Sabe? Tipo assim, por que esse cara é assim? E por que eu não posso, eu não sou assim? Sabe? Isso era algo que eu me perguntava demais. Claro, eu era mais jovem do que eu sou. Aí acabava que eu ficava me fazendo essas perguntas, né? E não fazia nada pra mudar. Eu só ficava me comparando mais e mais e mais. Eu ficava me afogando em mágoas, em tristezas, mais e mais. Mas a partir de um certo ponto, a partir de um certo momento, eu fui crescendo, né? Eu fui ficando um pouco mais velho. E aí eu continuava me comparando demais. Só que chegou um momento que eu pensei, cara, por que eu não uso essa comparação de alguma forma pra me ajudar? Se eu não consigo parar de me comparar, eu acho que o que eu preciso cara, usar essa comparação pra me ajudar, pra tentar de alguma forma ser igual a esses caras que eu vejo. E foi isso que eu fiz. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu passei a me comparar mais ainda, mas eu não apenas vi aquele vídeo, né? Eu até salvava alguns vídeos no meu celular pra eu ficar revendo os vídeos e me motivar, sabe? Me incentivar a treinar. Eu entrei na academia. Eu lembro até hoje, primeiro dia, eu era mais moleque e tal, com a roupa toda despojada, eu morrendo de vergonha. Mas eu fui, graças a essa comparação, entende? Eu superei a vergonha, toda a timidez que eu tinha, porque eu queria ser igual aqueles caras. Eu queria parecer aqueles caras com os corpos lindos, é, a aparência perfeita, entendeu? E aí eu queria ser essas pessoas. Eu entrei na academia, eu passei a me cuidar mais. Na época eu apenas treinava, né? Porque eu não tinha dinheiro, assim. Eu tinha o dinheiro apenas pra pagar a academia e olhe lá. Às vezes eu nem tinha dinheiro. Mas eu fui crescendo, eu entrei no ensino médio. E aí, no segundo ano do ensino médio foi o ano, assim, que eu mais me comparei. O ano que eu mais mudei drasticamente. Minha aparência, meu corpo. Eu era um cara bem gordo, assim, bem gordinho e tal. E aí, acho que foi até um choque que eu lembro, assim, as pessoas comentavam, cara, como é que tu emagreceu tão rápido? Tua aparência, teu rosto tá mais magro e tal. Esse assim foi o primeiro momento, sabe? Foi o primeiro momento assim que as pessoas apenas falavam que eu tava mais magro e tal, nada demais também. Mas pra mim já era um alívio, já era uma vitória muito grande, porque eu tava achando assim realmente que, cara, essa comparação realmente me ajudou, sabe? Eu fui um cara muito sedentário na minha infância. E tanto é que mesmo me comparando, eu continuava deitado, comendo muita porcaria e tal. Mas depois de um certo tempo eu fui mudando aos poucos, aos poucos. E esse primeiro momento foi no começo do segundo ano. No meio do segundo ano foi assim, meu auge, acho que pode se dizer assim, né? Que cara, eu tava muito diferente, eu tava com um corpo diferente, eu tava completamente diferente de quando eu entrei na escola. Tipo, um cara gordo, um cara com o rosto inchado, um cara com um olhar de tristeza. E aí eu passei a ser um cara com um sorriso. Eu passei a ser um cara
que fazia as pessoas ir, um cara confiante, que eu nunca fui esse cara confiante, mas eu passei a ser esse cara confiante. Eu consegui ser esse cara confiante graças a essa comparação que muitas vezes, quando eu digo muitas vezes, é muitas vezes mesmo, até hoje eu me comparo. Enfim, é, essa comparação me ajudou a ser esse cara que eu sempre via na, na internet. Mas eu não tô falando aqui que a comparação é mil maravilhas, que se comparar vai te ajudar a chegar no topo, não. Porque hoje eu tô diferente, eu tô muito diferente do que eu era. Mas quando eu entro no Instagram e vejo um cara muito melhor que eu passo a me comparar mais ainda. E eu não tô no momento que eu tô focado, que eu tô treinando, que eu tô comendo bem. Eu tô num momento bem diferente do que foi no segundo ano. Mas eu não deixo de me comparar muito, muito, muito. Eu me comparo demais. E acaba que essa comparação ajuda, porque mesmo eu não estando num momento igual eu já fui, eu muitas vezes deixo de comer uma besteira, deixo de beber um refrigerante. Então, apesar de ser algo horrível, que me deixa muito pra baixo, muito, me deixa muito triste às vezes, acaba que me ajuda de certa forma, entende? Entende? Então, novamente, eu não tô aqui pra te incentivar. Se você talvez passou por isso, o que é bem comum as pessoas se compararem e realmente, tipo, usar essa comparação pra ajudar a si mesmo, né? Eu não tô dizendo que só aconteceu isso comigo e tal, mas eu não quero te incentivar a fazer isso, cara, porque vai te deixar muito para baixo. Tem outros sentimentos, tem outras maneiras de te deixar um cara mais bonito, te deixar um cara mais com um corpo melhor, um cara mais saudável, um cara mais confiante, sem necessariamente se comparar com outras pessoas. Eu sei que é normal, sabe? Você tá andando e ver um cara passando do seu lado mais bonito, um cara mais alto, um cara mais shapeado, e é normal aquele sentimento, sabe? Cara, esse cara tá bem, eu queria ser assim. Eu acho que essa comparação, apenas isso que eu falei, até que não é tão ruim. Ruim é quando você olha pra esse cara, pensa essas coisas e fica pensando, fica martelando isso na sua cabeça por dias, semanas, sabe? Você não esquece isso, você fica relembrando esse momento, fica pensando, cara, por que que eu não sou assim, sabe? E eu acho que nessa parte, é a minha parte, é a parte que eu tô, é o grupo que eu tô, tem esses dois grupos assim, entre aspas, né? E eu tô nesse grupo, o grupo que se compara e fica martelando na cabeça por dias, semanas, ficando noites pensando nisso. Quando eu como qualquer besteirinha, eu fico olhando pro meu rosto e, cara, bate um sentimento horrível que eu fico pensando, cara, por que que tu comeu isso? Teu rosto tá mais gordo agora e não. É só psicológico mesmo, eu nem tô diferente. É só a comparação me mexeu tanto com a minha cabeça que se eu comer um doce, eu olho pro meu rosto e eu penso que eu tô com um rosto enorme, com um rosto gordo, um rosto feio, sabe? Então não tô aqui pra te incentivar a fazer isso porque é péssimo. Mas se você já passou por isso e quiser deixar o seu relato aqui, eu ficaria bem agradecido em saber que eu não sou a única pessoa. Eu sei que eu não sou a única pessoa, claro, mas eu queria conhecer outras pessoas assim que já passou por isso. Se não passou por isso, por favor, não se coloque nessa situação, por favor, tá? E eu fiz um vídeo aqui um pouco mais curto, eu queria só contar esse relato pra vocês. Eu lembrei desse momento que eu tive e eu espero que vocês não usem esse vídeo pra motivar a fazer essas coisas, tá? Usem esse vídeo como motivação pra fazer o contrário, tá? Pra não fazer essas coisas que eu falei nesse vídeo, tá? Muito obrigado se você puder deixar o like, vai me ajudar bastante. Estou começando agora aqui no YouTube. Se você puder se inscrever também, tá? Muito obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo, tá?